ao canal Luz Verde. Quem é Jesus Cristo? Sim, quem é Jesus Cristo? Quem sou eu? Queremos saber quem é Jesus Cristo. Aqui está no canal certo. No canal certo, onde pode saber sobre então este grande homem. Este grande homem que já viveu na terra. Então, o grande homem que já viveu na terra, Jesus Cristo. Quem foi ele? Antes então de respondermos a essa pergunta, pedimos ao nosso caro dê um like a este vídeo. Depois de dar um like ao vídeo, também veja se ainda não se inscreveu, vai então ali onde vem inscreva-se. Ou subscribe, está assistindo num telefone que está em língua inglesa. Então, inscreva-se. You have to subscribe to our channel, Luz Verde. Então, para não perder outros vídeos que vêm subsequente a explicar sobre quem é Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos então analisar duas correntes grandes, para muitos dizem antagônicas. Nesse caso vamos ver a corrente científica e a corrente religiosa. Principalmente aqui para hoje vamos falar da corrente cristã. Então vamos ver o que dizem os cientistas e qual é o pensamento cristão sobre a identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Na corrente científica, vamos começar aqui com o São Tomás de Aquino. Então, o que diz São Tomás de Aquino? Este frade católico italiano que viveu no século XIII, que teve uma grande influência na teologia e na filosofia. O São Tomás de Aquino é uma grande referência no que se refere então a estas áreas. Ela diz: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ele diz assim, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Continuando, outro pensador é o Friedrich Nietzsche, filósofo, filólogo, crítico cultural. Então, alemão, que viveu no século XIX. Ela diz assim, ela, quando questionado sobre Jesus Cristo, ela disse: eu o chamo de grande mentiroso. Então este é o pensamento deste Friedrich Nietzsche no seu livro Assim Falou Zaratustra. Este é o livro que ele publicou. Continuando, vamos para o Lewis. Estamos a falar aqui do Clive Staples Lewis, ou apenas C.S. Lewis. Então, este é um professor universitário, escritor, romancista do século XX. O que ela diz? Um homem que foi meramente um homem e disse as coisas que disse, não seria um grande mestre moral. Ele seria um louco, ou um dos piores enganadores que já existiu. Então, este é o Lewis, então, apresentar aqui a sua ideia, chamando Jesus de um louco, um enganador. Continuando, vamos então até o nosso quem? É um outro pensador chamado Rudolf Bultmann. O Rudolf Bultmann é então um teólogo, professor universitário, também um filósofo que viveu no século XX. Ela diz o quê? O Jesus histórico é conhecido através de um processo de desmitologização. Ele escreveu isto no seu livro chamado Jesus Cristo e a Mitologia. Continuando, então, como nosso último pensador nesse nosso vídeo de hoje, será então o Søren Kierkegaard. Kierkegaard, esse nome talvez assim. Então, este homem que diz,
Primeiro vamos saber quem é esse homem. Este também era um filósofo existencialista, teólogo, poeta e crítico dinamarquês. Então, viveu no século XIX. Ele é o que disse: Jesus Cristo é o espelho que reflete a nossa existência. Então, como podem ver aqui, os pensadores nos dão uma imagem, um espectro que existe um grande debate no que refere na identidade de Jesus Cristo, havendo outros de um lado a condenar assim viamente, como o Nietzsche o Lewis, que o chamam de mentiroso, louco, enganador, enquanto existem outros cientistas ainda que acreditam em Jesus Cristo. Falamos aqui de São Tomás de Aquino e o Soren Kierkegaard. Então, não são todos cientistas como outros pensam, não são todos cientistas que condenam a existência de Jesus Cristo, ou não são todos cientistas que não é o fato da pessoa estudou, então chega à conclusão de que não existe Deus, como outros pensam. Não é assim de uma maneira linear. Não, eles são cientistas pelos seus estudos, pelas suas investigações, chegaram também à conclusão da existência de Deus. E aí, meu caro, qual é o seu ponto de vista sobre a identidade de Jesus Cristo? Vamos juntos ouvir qual é o conceito da Bíblia neste assunto. A Bíblia, este livro sagrado dos cristãos, também um livro usado pelos muçulmanos e também, neste caso, os judeus. Então, muito bem, esse livro muito importante fala então de Jesus Cristo. O que diz a Bíblia? É a palavra de Deus. O que diz? O que diz a Bíblia? Vamos aqui todos então ler João. João é o livro de João, no seu capítulo 1. Diz o quê? Aqui diz: no começo, aquele que é palavra já existia, e ele estava com Deus, e era Deus. Esta é uma versão talvez não muito acostumada por muitos. Estamos aqui no 14, diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Aqui, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único de Deus. Esta, então, é a Bíblia, é a nova tradução na linguagem de hoje. Quando vamos, então, para outras traduções, como, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, diz assim: no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui no 14 também podemos dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Muito bem. No livro de Mateus, principalmente Mateus 16, Mateus aqui 16, capítulo 16, nesse caso, quando vamos até no versículo 15, aqui fala assim, de uma conversa que Jesus teve, então, com os seus discípulos, perguntando, primeiro ele perguntou, queria saber aqui qual era o ponto de vista das pessoas, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele perguntou assim, e continuando aqui, os discípulos responderam. Uns disseram João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Como podemos ver, então, o próprio Jesus também sabia que as pessoas tinham ideias diferentes sobre ele. Então, e ele continua, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa resposta é uma das respostas também que nos deixa claro de quem era Jesus. Então, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também, segundo o que ouvimos no versículo anterior, ouvimos que Jesus Cristo era um Deus, tinha uma certa divindade. Então, ele é um Deus. O verbo era Deus.
escutemos o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a identidade de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, somos então admoestados então, a seguir o que a Bíblia diz. Vamos então ainda aqui nos Evangelhos, e vamos ler também mais duas passagens que vêm do quê? Das cartas de Paulo a diferentes congregações. Vamos aqui, João, voltamos naquele livro João, nesse caso João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Colossenses 1, vamos ler do 15 até 20. Esta é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Filipenses, vamos para Filipenses 2, nesse caso, vamos ler 5 até 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E continua aqui. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.